Vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho, só um minuto. Vocês estão me vendo ainda ou desligou minha câmera? Ligou. Ligou. Então acho que vai ter que ser assim, viu, gente? Deixa eu ver se dá pra coisar. E aí? Voltou. Glória a Deus, então. Vamos lá. Hoje a mensagem não tá muito longa, para alegria de muitos aí. Pelo menos pelo que eu escrevi, né? Mas hoje é a liberdade do Espírito Santo, então até o que ele quiser, até onde ele quiser ir, ele vai. Vamos lá. O tema do mês, como a gente já sabe, é que nós contemplemos. E o título da mensagem que Deus trouxe para nós hoje, o que ele quer falar com nós hoje, o que ele quer nos tornar hoje é testemunhas da glória. Amém? Amém. Amém. Para começar, eu quero mostrar para vocês, segundo o dicionário, o que é uma testemunha. O dicionário diz que a testemunha é uma pessoa que testemunhou, que assistiu à evidência de um fato. Ok, mas o que isso tem a ver com contemplação, que é o tema do mês? Para o dicionário, contemplação é o ato de concentrar longamente a vista, a atenção em alguma coisa, ou a atenção em algo. Então, como de costume, como eu já vou pregar, quando eu sempre, Léo me dá a oportunidade, Deus me dá a oportunidade, eu sempre faço uma pergunta, não retórica, para que as pessoas respondam o que para elas é. Então, para você, pode começar pelo Léo e assim vai por diante. Para você, o que é ser uma testemunha da glória de Deus? Não, tá bom, ele joga tudo em cima de mim, amém. Tá bom, o Felipe acabou de falar, testemunha da glória. Testemunha missionária é você ver e ouvir algo, e testemunhar aquilo. Então você vê, você testemunhar a glória, você ser testemunha da glória de Deus. É você falar e anunciar aquilo que você viu e ouviu no seu secreto ou na igreja. Mas algo que... Eu já vou começar a pregar aqui, então vou dar uma maneirada. Mas algo que a gente tem que entender quando a gente fala de testemunho da glória... Tá? Eu não conversei com o Felipe antes, porque ele não me deixou ver, tá? Sempre vejo, né? Ele não me deixou ver. Então eu não vou falar porque eu tô sendo guiado aqui, tá? Mas se eu estiver falando coisa errada, o Felipe vai me corrigir aqui. Quando Moisés, ele estava lá na nuvem de glória, eu já falei isso na última célula. Quando ele estava lá no deserto, ele viu a nuvem de glória descendo. E aí Deus estava lá na nuvem de glória, glória dele. E aí Moisés olhou para a nuvem de glória e falou assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu falei, ué Moisés, não tô entendendo. Mas na verdade ele queria dizer: eu quero conhecer a tua face, eu quero testemunhar a tua glória, eu quero ver quem o Senhor é de verdade. Então para mim testemunhar a glória é você conhecer, primeiramente conhecer a face do Criador e segundamente anunciar o que você viu. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Próximo, então, vai ser o Thiago. Fala aí, Thiago. Eu? Não, eu não. Pode falar, irmão. Fica tranquilo, fica em paz. Se você achar aí o que você entendeu, o que você entende, para você, no seu coração, o que é ser uma testemunha da glória de Deus? Fica à vontade. Não tem resposta. Cara, eu não consigo falar, cara. Tô com vergonha, bicho. Não, cara. Não, ele tá com o pé pra cima de mim, cara. Passa pra outra, eu não consigo falar, velho. Se você deixar desse jeito aí, pode falar. Quem vai falar? Eu? Não consigo, cara. Não consigo, velho. Tudo bem, sem problema, então. Na próxima, você fala. Não, tô até vermelho. Tranquilo, não, relaxa. Então, quem vai falar agora é vamos escolher um aqui agora. Vai ser o Caio. O Caio. Pode falar, meu irmão. Para você, o que é uma testemunha da glória? Ser uma testemunha da glória. Por exemplo, nossa, eu já tava isso na mente, mas fugiu. No seu tempo, irmão, relaxa. Aconteceu comigo, Caio. É você
presenciar a glória de Deus, você sentir a glória de Deus, você está ali com Deus, e quando você está ali com Deus, você vai falar para as pessoas, e as pessoas, eu vou dar um exemplo, tipo assim, eu já tinha um amigo que eu contei sobre Deus para ele, e ele foi na igreja pela segunda vez, antes ele já tinha ido com o pai dele, aí, para mim é isso, você contemplar a glória, você o quê? Tá ali com Deus, e quando você se enche, quando Deus te enche, você conta para um amigo, esse amigo vai na igreja, ele ora. Eu acho que é isso. Glória a Deus, tá certo. Tá certo também. Como eu falei, não tem. Raramente vai ter uma resposta errada numa pergunta como essa. É realmente o que Deus traz ao seu entendimento, o que é uma testemunha. Então, Pedro, você agora, meu irmão, pode falar aí. Beleza. Bom, como é testemunha, assim, tipo, vou testemunhar alguma coisa. Deus tocou em mim, senti um fogo, uma presença, veio uma visão na minha cabeça. Nossa, vou testemunhar. Igual quando subia no altar, as pessoas falavam. Ai, aconteceu isso com minha filha e ela curou. Jesus curou minha filha. Isso é um testemunho. Agora, um testemunho da glória, na minha cabeça, eu acho que algo que foi mais grandioso do que tudo, entende? Tipo, Jesus, eu vi um anjo na minha frente, assim, e ele falou para mim, você vai ter isso, isso aqui. Como aconteceu com Maria, quando um anjo apareceu para ela e falou sobre Jesus. Isso para mim seria um testemunho, algo que aconteceu. E ela dizer para alguém, ou dizer para um grupo, o que significa isso. Entende? Isso para mim é um testemunho da glória. Amém. Tá certo também. Tá certo também. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Não vou mais obrigar ninguém a falar. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha. Aqui, ó. Pode falar, O mano. engraçado é que tudo isso aí que eles falaram aí, tudo passando na minha cabeça, mas eu travo, mano. Não dá pra falar nada. Exatamente. Vai, Matheus, pode falar, irmão. Eu acho que testemunhar a glória é você observar tal ato, você observar um ato glorioso, um ato de Deus e espalhar aquilo para as pessoas. Amém. Tá certo também. Glória a Deus. Se vocês forem ver, todas as que vocês falaram se encaixam, né? Nisso que é uma testemunha da glória. E realmente, todos estão certos. Mais alguém quer falar? Gabriel? Tô te vendo aí, viu? Mas amém. Então agora deixa eu voltar aqui pro esboço. Pronto. Realmente, tudo que vocês falaram tá certo. E agora a gente pode entrar nesse tema da mensagem, que é o que é ser uma testemunha da glória ou testemunhas da glória de Deus. Porém, para começar, eu quero mostrar para vocês se é bíblico isso, ser uma testemunha. Então, até anotei uma frase aqui. Tá bom, agora onde que está escrito que eu tenho que ser uma testemunha? Está escrito lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8. Não sei se quem está com Bíblia pode abrir aí. Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 8. Quando vocês abrirem, vocês falam amém, porque eu não estou vendo vocês. Perdão, Felipe, falou aqui. E qual que é? É Atos, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 8. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Sincronia. Amém, 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 família. Com misericórdia. O versículo que é? Amém. Versículo 6 até o versículo 8. Achei. Amém. Todo mundo amém? Vamos lá, então. No versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém?
Então, sim, Amém. é bíblico e é uma ordem de Jesus sermos testemunhas dele, sermos testemunhas da glória. Então, nós já falamos sobre esse texto, até semana passada não, no tema passado, no tema retrasado, nós falamos sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre receber o Espírito Santo. E aqui, só para dar um contexto para os irmãos que não acompanharam e não conhecem a história, Atos dos Apóstolos começa depois de Jesus ter ressuscitado e depois de ele ter passado os 40 dias com os discípulos, e depois disso ele vai subir aos céus. Depois desse capítulo aqui, ele sobe aos céus e desce o Espírito Santo, dando aos discípulos, aos apóstolos, agora são chamados de apóstolos, a capacidade de ser testemunha da glória de Deus, testemunha de Jesus. Amém? Então vamos lá. Aqui Jesus está dizendo que nós somos suas testemunhas. Mas como nós vimos no dicionário, testemunha é alguém que ouviu e alguém que viu. Para o dicionário, é alguém que viu, assistiu um fato. Então, como eu ou você ou qualquer uma pessoa, podemos ser testemunhas de algo que não vimos. Correto? Não tem como eu testemunhar algo que eu não vi, algo que eu não vivi. Mas aí é que tá. Não fomos chamados para testemunhar o que não vemos, mas sim o que os nossos próprios olhos viram. Então, aí o tema do mês e o título da mensagem se encaixam. Por quê? Nós devemos contemplar a glória de Deus para sermos suas testemunhas. E contemplação é ver. E sim, você pode ver. Mas como assim? Como podemos ver a glória de Deus? Tá maluco? Isso não é impossível. Não diz lá na Bíblia que bem-aventurados são os que não viram e creram? De fato, bem-aventurados são os que não viram e creram. Porém, não é esse contexto que Jesus está apresentando. Para quem não conhece, de pessoas, provavelmente alguém vai dizer isso para você. Quando você for e disser que você quer ser uma testemunha, que você quer ver a glória de Deus, provavelmente vão dizer para você que você não deve ver para crer. E de fato, você não deve ver para crer. Porém, o contexto no qual Jesus diz que nós, bem-aventurados são os que não viram, é quando Tomé duvida da ressurreição. Não que a gente não pode ver. Tanto que Jesus, quando ele encontra Natanael, ele diz: você crê porque eu disse essas coisas? Você acredita? Então eu te digo, em verdade, eu te digo, se você crer, verá a glória de Deus. Uma vez, eu passei por uma situação mais ou menos assim. Eu estava a caminho da igreja, com irmãos da igreja, e eu acabei contando que eu tinha esse desejo no meu coração. Eu tinha essa vontade no meu coração de querer ver a glória de Deus. Sempre foi algo que teve sempre comigo, e eu sempre quis isso. E eu compartilhei isso com essas pessoas que estavam comigo nesse carro. E alguma dessas pessoas, a grande maioria, disse o quê? Que eu não poderia ver. Disse que não era possível, disse que que não sei o quê, que não faz mais isso, que isso não acontece mais. E eram crentes da nossa igreja dizendo isso para mim. Eu tinha isso no meu coração muito forte. Tanto que quando eles me disseram isso, eu nem dei bola, vamos falar assim. Por quê? Agora, olhando para as escrituras, a gente pode ter essa conclusão. Se é ou não possível. E o que a Bíblia nos traz sobre isso? O que a verdade nos traz sobre isso? Porque eu posso vir aqui e ficar meia hora, 40 minutos, 1h20 falando para vocês de historinhas de pessoas, de outras pessoas que viram, de não sei o que fulano de tal, pastor de tal, falou e tal e tal. Porém, a conclusão e a verdade está em um lugar só, na Bíblia. A Bíblia prova que a gente pode ou não ter? Vamos analisar agora. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 23 ao 25. Não precisa abrir se vocês não quiserem, tá? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, sim,
De fato, era mesmo impossível para nós. Apenas alguns homens da Bíblia viram, mas agora é possível para todos. Todos que querem, todos que têm um desejo em Jesus. Em Jesus Cristo é possível nós acessarmos a glória, porque a palavra nos ensina que Jesus, ele rasgou o véu, rasgou aquilo que nos dividia entre nós e Deus. Então agora, em Jesus, nós sim, nós podemos ver e termos encontros com a glória de Deus, porque ele é o nosso justificador. Jesus é a pessoa no qual vai ser possível nós vermos essa glória. Ele é o nosso justificador e ele é a nossa fenda da rocha. Guarda isso, porque mais para trás, mais para frente, nós vamos ver essa palavrinha aqui. A fenda da rocha. E por que que Jesus é a fenda da rocha? Vamos lá. Agora no Antigo Testamento, eu vou mostrar para vocês duas pessoas que viram a glória de Deus. Pessoas que realmente tiveram experiências tremendas com a glória de Deus. No Antigo Testamento vai mostrar, eu separei para vocês Isaías e Ezequiel. São duas pessoas que tiveram esse contato direto, ao ponto dos próprios olhos verem e testemunhar aquilo que nós hoje entendemos que é a glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 ao 5. Se vocês quiserem, podem abrir aí. Vou esperar um pouquinho para os irmãos abrirem, porque de fato essa passagem é algo que queima no meu coração, é algo que comove muito, porque é algo muito forte, muito forte. Creio que para mim uma das maiores experiências que pessoas já tiveram com a glória de Deus, tiveram com esse contato direto com Deus. Isaías o quê, Felipe? Capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Amém. Vamos esperar o resto do pessoal abrir. Amém. Achou aí, irmãos? Todo mundo? Capítulo 6, o quê? Capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Tudo certo? Amém. Amém? Vamos lá, então. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está contando. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Quão grande foi o que foi. Em Isaías aqui ele relata o que ele viu. Ele está escrevendo o que ele viu. Agora imagina eu e você vendo isso. Quão grande seria? Isaías ele olha, ele vê a Deus e ele não fala, nossa, glória a Deus, cai no manto, começa a rodar, falar em linha. Não. Isaías olha para Deus, olha para o Santo dos Santos e ele diz: ai de mim, ai de mim. Então, são esse tipo de encontro que nós buscamos. É isso que nós queremos ver. É isso que é possível. Agora, antes de ir para outra parte, eu vou para Ezequiel, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Não precisam abrir, tá, gente? A visão de Ezequiel. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus.
no 5º dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem em volta de fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. A visão, eu trouxe só essa partezinha aqui porque a visão de Ezequiel é uma visão bem extensa, onde ele tem esse contato com a glória. Então, esses dois homens que na antiga aliança viram e tiveram esse contato com a glória, eles relatam quão grandioso foi isso. E uma coisa que eu tenho certeza, a gente lendo a Bíblia, a gente vê isso, que ambos não foram mais o mesmo depois que eles viram a glória de Deus. Isaías, quando vocês podem não ver, foi no capítulo 6. Isaías ele já profetizava antes, ele já falava de Deus antes. Porém, quando ele encontrou o Senhor, quando ele conheceu aquele do qual ele falava, Isaías muda completamente. Até as profecias de Isaías mudam, a maneira que ele profetiza muda quando ele encontra o Senhor. Tá bom, mas isso foi na antiga aliança. Igual eu falei para vocês, apenas alguns homens podiam ver, apenas alguns homens viram. E depois de Cristo? Tem algum? Porque se agora todos podem, a gente precisa pelo menos de um relato de alguém que viu para provar isso, não? E nós temos um. Na verdade, mais de um. Nós temos vários aqui. Aqui vai um deles, porque se eu colocar todos aqui, meus amigos, não acaba a pregação, acaba só amanhã. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, essa, para quem não sabe, só para dar um contexto antes, é Paulo relatando, é o que Paulo viu. É o que a gente tanto fala, o que será que é isso? De tão glorioso. Diz assim, ele relata dessa forma. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aqui o Paulo, só para trazer para vocês ficarem mais fácil de entender. Paulo vai falar na terceira pessoa, tá? Para vocês não acharem que ele está falando de outra pessoa, ele vai falar na terceira pessoa. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. A atenção que eu quero chamar para esse versículo é o que Paulo viu. Ele deixa bem claro, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, ele foi ao paraíso, diante do trono de Deus. E o que esse cara viu? O que esse homem viu a ponto dele chegar e dizer: eu não posso falar, porque não é lícito aos homens. Nós não podemos ouvir, não podemos entender aquilo que Paulo viu. E se Paulo viu, e Deus não faz acepção de pessoas, isso na nova aliança, em Cristo, Paulo não precisa falar. Ele não precisa mostrar pra gente o que ele viu. Porque hoje, nós podemos ver. Nós podemos ter esse contato com a glória. Nós desejamos, você deve desejar ver isso. E para te lembrar uma coisa, quando você for ver, quando você começar a buscar, eu não quero trazer medo ao seu coração, mas eu preciso te alertar sobre isso, não vai ser fácil. Pessoas vão se voltar contra você. Vão dizer que você não pode, vão dizer que você não é capaz, vão dizer que Deus não quer e que isso não é a vontade de Deus. Porém, hoje Deus me traz aqui para te dizer, é
Sim, eu quero que você veja. Eu quero que você tenha esse encontro comigo. Eu preciso que você me veja não como as pessoas dizem que eu sou, não como você acha que eu sou. Eu preciso que você me conheça como eu sou. E para isso, você precisa buscar o encontro com a minha glória. O Senhor está te dizendo isso. Você deve isso, você deve querer isso deve estar no seu coração. Conhecer esse Deus tão grande, conhecer esse Deus maravilhoso, entender esse Jesus, não só do que pessoas disseram, não só de relatos de outras testemunhas que viram, mas o Senhor, ele quer se apresentar a você. Ele quer se mostrar para você. Se mostrar não com interpretação de pessoas, porque as pessoas relatam o que elas viram. É claro que isso vai da interpretação dela. É claro que o que está escrito não é de interpretação. Ainda que eles estão relatando o que eles viram, vale lembrar que a palavra de Deus diz: nenhuma escritura ou profecia provém de interpretação humana. Então, os que estão na Bíblia estão mostrando o que de fato é. Eu estou dizendo de pessoas como eu ou você. Vamos ver e vamos relatar. Quando nós vamos relatar isso, a gente tem uma coisa em mente. Não relatar para nos gloriarmos. Não relatar para mostrar que a gente é santo demais. Para mostrar que nós tivemos contatos com a glória de Deus e agora nós somos mais que as pessoas. Se você tiver esse coração com esse desejo, eu sinto muito, você não vai ver. Você deve relatar para apresentar Jesus a essas pessoas. Para mostrar Jesus de verdade para essas pessoas e para que essas pessoas, assim como está acontecendo com vocês agora, tenham um desejo de conhecer a Deus. Este é o intuito, esse é o objetivo de uma testemunha da glória. Não somente ver, mas relatar aquilo que ele viu para que as pessoas possam ter essa fome e esse desejo de conhecer esse Deus. Amém? Agora, entrando para a parte final aqui. Parte final. Tá bom. Eu já sei que eu posso ver. Você já me mostrou aí na Bíblia que é possível. Tanto antes, no Antigo Testamento, alguns viram. E agora, em Jesus, todos podem. E aqui, acabei de mostrar, é verdade. Mas como? Como que eu faço para ver? Como que eu consigo chegar nesse lugar para poder olhar e ver o Senhor? A Bíblia nos dá algumas instruções de como podemos ver e ter um encontro com Deus. Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Não precisa abrir, tá, gente? Está escrito assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, com base nesse versículo, nós entendemos uma coisa. Se sem santificação ninguém vai ver, então o que eu tenho que fazer para ver? Exatamente. Me santificar. Ser santo. É óbvio que ser santo, estar em santificação, não significa que você deve ser perfeito. Porque eu sinto muito, você não é. Eu não sou. Só um é santo. Nós não. Nós somos santos, chamados de santo porque ele é santo. Mas eu e você sendo perfeito? Não. Porém, assim como disse o pastor André uma vez, ninguém nasce santo. Porém, quando conhecemos a Jesus Cristo, nós temos a obrigação de nos santificarmos a cada dia. E vai por mim, não é fácil. Porém, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se santificar. Vale a pena renunciar. Vale a pena largar suas próprias vontades, os seus próprios interesses, para poder estar com Deus, viver com Deus, estar ali com Ele, juntinho dele, sendo uma testemunha dele. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Em João 15,15, Jesus disse que agora nós somos amigos dele.
que nós somos amigos de Deus. Perdão, deixa eu só beber uma água rapidinho aqui, gente. Que falho aqui a voz. Amém? Vamos dizendo um amém aí, glória a Deus. Quero ouvir geral falando aí enquanto eu bebo essa aguinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, ai. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Como eu estava dizendo, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Jesus diz que nós somos amigos dele agora. Mas o que isso tem a ver com conhecer Jesus e com contato com a glória de Deus? Tem tudo a ver. Por quê? No mesmo versículo que ele chama a gente de amigo, ele nos diz que nós somos amigos porque a gente conhece o que o nosso Senhor faz. Então, Abraão foi amigo de Deus, porque ele renunciou, obviamente, e depois porque ele conhecia o Senhor. Então, se nós somos chamados de amigo de Deus, nós devemos conhecer o nosso Senhor. E como que a gente conhece? Nos encontrando com Ele. Tendo encontros com a glória dele. Vivendo nele. E em santificação. Porque sem a santificação a gente não pode ver. Porém, se eu e você entendermos quem nós somos, entendemos que somos pecadores, que a gente carece da glória, carece da graça, e diante dessa graça, que é a mesma graça que te levanta quando você cai, é a mesma graça que te capacita a continuar andando. Você entende que você é totalmente dependente da graça de Deus, você passa a confiar no Espírito Santo, a sua vida, até a sua santificação, você confia nele, aí sim você pode ver. Porque aí sim você vai estar em santificação. Porque Deus não exige que você seja perfeito. Porque Ele sabe que você não é. Você não é perfeito. Você tem os seus erros, tem as suas feridas. Às vezes você tem aquelas marcas que deixaram, que a vida deixou. Deus sabe que você não é perfeito. É por isso que Ele não pede que você seja perfeito. Ele pede que você esteja em constante aperfeiçoamento, em constante santificação. Ah, e se eu cair? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não tô jogando praga não, gente. Mas você vai cair. Uma hora ou outra você vai cair, infelizmente. Porém, nós temos que lembrar que Ele nos chamou ainda pecadores. Nos chamou quando nós éramos pecadores, nos chamou sabendo que nós pecaríamos. Mas Ele nos chama porque mesmo sabendo que a gente peca, a sua misericórdia é infinita. É infinita a sua misericórdia e dura todos os dias. E a Bíblia diz, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Então se você cair e pecar, deve se arrepender. Deve se arrepender. Mas fique tranquilo. Se houver arrependimento, Deus está capacitado, Deus está pronto para te perdoar. Se você se arrepender. Amém? Então, lembrando, temos que estar em santificação, senão não veremos o Senhor. E se estamos em santificação, nós estamos constantemente arrependidos. Então, vamos buscar a santificação para poder ver a glória de Deus. Mais uma instrução que a Bíblia nos dá. 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que andamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como isso? Como assim? Deus é luz. Nele não está as trevas, não existe trevas. Nele não habita as trevas. E ele não habita onde está as trevas. Então, a instrução bíblica é: se eu quero ver, se eu quero encontrar com ele, se eu quero viver com ele, se eu quero conhecer a ele, eu tenho que andar na luz. Lembra que eu falei agora da santificação, sobre o perdão de pecados? A própria Bíblia diz:
Se andarmos na luz, como ele está na luz, a gente mantém a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos purifica de tudo aquilo que nos impede de vê-lo. Nos purifica de tudo aquilo que não provém do Pai. Se tem um se aí. Se andarmos na luz. Se andarmos em santificação. Então, se você está buscando a glória de Deus, você deve andar na luz. Por quê? Porque Deus é luz. Ele está na luz. As trevas não podem contra ele. Jesus, ele é a luz. E a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Então, as trevas, elas fogem diante da luz. Ela é dispersa diante da luz. Então, se você não andar na luz, naturalmente, você vai começar a ser disperso por essa luz. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Porém, se você decide viver na luz, porque isso é uma decisão, não pode ser acompanhado de um sentimento. O único sentimento que deve acompanhar é o amor, mas o amor também é uma decisão. Então, se você quer andar com Jesus, é necessário largar o quê? As trevas. O que são as trevas? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que vem do mundo é treva. Não se engane, o mundo não pode te oferecer luz. Ele pode te dar uma falsa concepção, uma falsa ilusão da luz, para você pensar que está tudo bem. Para você pensar que Jesus está te aceitando assim. Mas não se engane. Jesus te aceita como você está. Ele te ama do jeito que você está. Mas ele não aceita que você vive do jeito que você está vivendo. Ele não aceita o seu pecado. Não, ele não aceita. Eu não ia falar isso, porém o Espírito Santo está direcionando para isso. Então, vamos lá. Presta atenção, porque isso é muito forte. O diabo te aceita. Ele te aceita, você sendo 50% de Deus e 50% do mundo. Ele te aceita, você sendo 50% de Deus, ou 75% de Deus e 25% do mundo. Ele te aceita desse jeito. O diabo te aceita, você sendo 95% de Deus e 5% do mundo. Ele te aceita você sendo 99,9% de Deus e 1% do mundo. Mas Jesus, ele só te aceita se você for 100% dele. Você não pode ser meio a meio. Você não pode ter uma partezinha ali. Você não pode ter parte com o mundo. Não pode ter amizade com o mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, se você ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, é necessário abandonar tudo aquilo que vem do mundo, tudo aquilo que é das trevas, para que a gente possa andar na luz como ele está na luz. Para podermos ver, para que a gente possa ver a glória de Deus. Para que eu e você aqui, eu e você, tenhamos comunhão com o Pai, tenhamos comunhão com o Filho, tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que abandonar as trevas. E tudo aquilo que provém das trevas, que provém do mundo. Porque o mundo, ele te dá uma falsa ilusão, um falso prazer, uma falsa glória,
algo momentâneo, algo que não te satisfaz. Como assim? Te mostro. Te dou de exemplo um menino que é viciado em pornografia. Ele carece da glória de Deus. E Jesus, obviamente, está pronto para ajudá-lo a vencer isso, a superar isso. Porém, esse menino precisa querer. Ele precisa decidir. Por quê? A ilusão que o mundo dá, o prazer que o mundo dá, não nos satisfaz. É por isso que toda vez que você cai na pornografia e peca, você não fica satisfeito. Você sempre volta de novo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque a glória do mundo não pode satisfazer o desejo da sua alma. Sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque você foi criado para viver com Deus. O seu espírito é onde o Espírito Santo se comunica com você. É o que você é. E o seu espírito não se satisfaz com o pecado. É por isso que você continua caindo e caindo e caindo, e sempre cada vez mais você vai mais profundo, buscando um prazer, buscando algo que te preencha, buscando aquilo que enche a sua alma. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, para te alertar aqui agora. Nada, absolutamente nada que o mundo te der vai satisfazer a sua alma. Porque você foi criado para viver com Deus. O único lugar onde você pode e você vai ser satisfeito, onde você vai entender aquilo, aquela glória, aquilo vai te preencher, é andando na glória de Deus, é andando na luz. Entenderam? É andando na luz. Ele quer estar com a gente. Ele nos ama. Ele nos ama tanto a ponto de dar a sua própria vida por nós, a ponto da gente, com o único motivo, com o único propósito, nós vivermos com Ele. Então, se há algum pecado em você, eu não vou pedir para você falar, para você levantar sua mão, para você confessar para mim, para o Léo. Se precisar de ajuda para vencer isso, nós estamos aqui. Se olha, não consigo vencer sozinho, preciso de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Estamos e não vamos te julgar. Não vamos te julgar. Nós vamos falar a verdade, obviamente, mas também estaremos do seu lado para fazer você se levantar. Então, se você tem alguma coisa que você precisa vencer e não está conseguindo, a gente está aqui para te ajudar. Mas saiba de uma coisa: é necessário abandonar isso. Porque o tema da mensagem é testemunha da glória de Deus, testemunha do Santo dos Santos, testemunhar aquilo que Deus é. E você só pode ver, eu só posso ver, nós só podemos ver se abandonarmos o pecado e renunciar toda a treva. Amém? Foi para um tema que eu não estava preparado para falar, mas foi onde a Espírito Santo direcionou. Vamos voltar aqui para a mensagem. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Mais um versículo. Só complemento aquilo que eu já tinha falado sobre andar, né, em obediência, dar na palavra. É João capítulo 14, no verso 22 a 23, diz assim: Então Judas, não Iscariotes, para quem não sabe, Judas Iscariotes é aquele que traiu Jesus. Então esse Judas aqui não é o Judas que traiu, é outro Judas aí. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão se manifestará a nós e não ao mundo? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, se você quer ver, você deve amar Jesus. E você só ama Jesus, ele disse aqui, ó, se alguém me ama, guarda a minha palavra, não sou eu que estou dizendo. É ele que disse. Você só guarda a palavra se você ama. E você só ama se guarda a palavra. É duro, mas é isso aqui. Porém, se você guarda a palavra, se você decide amar Jesus, ele disse, o meu Pai o amará. Aqui diz também no prazer de Deus em você. Claro que Deus não vai te amar menos ou mais se você pecar. Mas aqui diz, o meu Pai o amará, diz no Deus que tem, o Pai que tem prazer nos seus filhos. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você guarda a palavra, se você vive diante de Deus, se você vive uma vida para Deus, Deus faz morada em você. Então, você naturalmente vira uma testemunha da glória. Porque agora o Pai se manifesta a você. Como Moisés, como o Léo citou, como Moisés, Deus se manifestava a Moisés. Porque Moisés era obediente. Moisés amava a Deus a ponto de guardar tudo aquilo que o Senhor pediu para ele guardar. Toda palavra que ele pediu para ele guardar, ele guardou. Ele obedeceu. Amém? Agora, sim, caminhando para o final. Você deve buscar essa glória. Depois de tudo isso aí, depois de ter se santificado, depois de ter se arrependido, depois de ter guardado a palavra, você deve buscar. Deve querer de todo o seu coração, de toda a sua alma, de tudo aquilo que é você. Você deve querer. Deve buscar. E deve pedir. Você tem que pedir para Deus. Você deve pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8 diz: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que bate recebe. Pois todo o que pede recebe. Todo o que pede recebe. O que busca, encontra. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Você deve buscar. Deve pedir e deve querer. Não apenas só querer. Porque você deve querer, tem que ter essa vontade no seu coração, mas também não basta só querer. Você deve ir atrás disso com todas as suas forças. Porque quando você busca, quando você bater na porta do céu e falar, Jesus, bate lá e diz, Jesus, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te servir. Quero ser tua testemunha aqui nessa terra. Então, Pai, eu estou aqui diante de ti, prostrado. Então, pela tua graça, me alcance com tua misericórdia e me mostres a tua glória. E o Senhor te mostrará. Amém? Agora, aqui no final, nós chegamos no que eu falei para vocês lá no início. Que Jesus é o nosso justificador. E ele é a nossa fenda da rocha. Vamos entender isso agora. Por que ele é a fenda da rocha? E porque atualmente a gente pode viver além da fenda da rocha. Êxodo 33, 18 ao 23 diz assim: Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. Aquilo que o Léo falou no início. Aquele texto que o Léo citou no início. Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha.
Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Entenderam? Pegaram aí? Por que que Jesus é a fenda da rocha? Porque nele, em Cristo, ele é o que nos permite acessar a glória de Deus. Ver a glória do Senhor e além. Porque a fenda da rocha não é mais lugar físico. Não é mais lugar físico. É o próprio Filho de Deus. E por isso nós podemos ver além da fenda da rocha. Amém? Agora, Amém. Amém. algo Amém. rapidinho. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Calma aí, segura mais um pouco. Eu falei que seria curto, porque eu também pensei que seria curto, mas... Enfim. Algo que Deus mandou escrever e falar para vocês. É isso. Nós somos chamados para isso. Para ver aquilo que poucos viram. Para testemunhar a respeito desse Cristo ressurreto que está conosco todos os dias. E que voltará em breve. Esse é o último tempo. O tempo do último avivamento. E Deus irá usar suas testemunhas para reacender a chama que por muito tempo foi apagada. Eita. E agora é com você. Calma aí, gente. Meu Deus do céu. Água. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. E Deus irá usar suas testemunhas para reacender a chama que por muito tempo foi apagada. E agora é com você. Se irá buscar esse contato, essa contemplação da glória de Deus e estar conosco nesse último avivamento. Ou se você vai continuar a mesmice e no conformismo. Se conformando com o seu devocionalzinho do Glorify. Com o seu... É com isso aí que você faz. Se você ler um versículo por dia. E tá ótimo. É com você. Deus está entregando nas suas mãos. Ele está entregando nas suas mãos agora. O que você vai decidir? Vai querer viver o sobrenatural de Deus? O sobrenatural do sobrenatural, que é além disso, é além do que a gente pode imaginar? Ou você vai aceitar o mesmo de sempre? Você vai decidir viver como as pessoas vivem, como todo mundo vive? Ou vai viver aquilo que Ele tem para você? Que convenhamos, eu não sei o que é. Não sei. Porque a Bíblia diz que não subiu o coração do homem o que é. O que Deus separou para aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que o temem. Eu não posso nem... Olha só. É tão grande aquilo que Deus separou para cada um de nós que não cabe nem no nosso imaginar. Nem no nosso pensar cabe aquilo que Deus separou para cada um de nós. Então o Senhor está dizendo, desperta. Desperta, igreja. Desperta, povo de Deus. Desperta, Jerusalém. Desperta, povo escolhido. Desperta, fortinhos. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Desperta. Levanta. Busque. Vai para cima. Eu estou contigo. Estou te esperando. O nosso Deus, Ele quer habitar no nosso meio. Ele nos ama porque Ele é o nosso Pai. E assim como um pai que ama seu filho, deseja estar perto dele, assim também é o nosso Deus. Ele nos ama e quer estar conosco. Essa mensagem não é para te mostrar o quão longe você está ou para te mostrar que você é isso, você é aquilo. Essa mensagem é para criar um desejo no seu coração
de conhecer esse Deus maravilhoso. Para que assim como Jó você possa dizer. Está escrito lá em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó, na cinza. Seremos como Jó. Nós seremos como Jó. Nós nos arrependeremos. Todos os dias, todas as vezes que nós pecarmos, nós nos arrependeremos. Nos arrependeremos porque nossos olhos vão ver. Nossos olhos vão ver esse Deus maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus abençoe todos. Aleluia. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo preparou. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, tem sem palavras. Não. Glória a Deus, bugou o celular, velho. Aleluia. Essa eu não consigo tirar mais um negócio aqui não, cara. É aqui, cara. Ai, glória a Deus. Nem eu esperava que ia ser assim, viu, gente? Glória a Deus. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar com vocês aqui. Tá me incomodando, então eu vou falar. Sobre algo que tem sido mal da nossa geração. E acredito que nós, como futuros missionários, futuros pastores, futuros avivalistas que trarão avivamento para o Brasil e levarão para o mundo, eu preciso falar disso agora. Por mais que você fale assim, não, agora eu sou muito novo. Ou, não, eu sou muito tímido. Eu preciso falar disso com vocês. Algo bem simples chamado pureza. Pureza. Algo que é forte. E o que é ser puro? Ser puro não é você postar no seu Instagram que é crente. Ser puro não é você estar livre de todos os pecados. Ser puro não é você postar um stories falando que ama Jesus, mas depois passa outro em seguida, com coisas nada a ver. Ser santo, ser separado, ser puro, não é você ser bobo ou ficar num... Ai, meu Deus do céu, e se eu fizesse isso? Talvez eu ficaria mais feliz, mas tem que seguir a Deus porque... senão eu vou pro inferno, né? Ei, Deus te chamou não pra servir a Ele por medo. Deus não te chamou pra ser seu pai por medo, Ele te chamou pra ser seu pai por amor. Ele quer que você deseje Ele com todo o seu coração. Ele quer que você deseje, anseie pela presença dEle do fundo do seu coração. Que você não fale, tô com Deus aqui, mas o meu lugar mesmo, eu queria estar no mundo, mas se eu ficar no mundo eu vou pro inferno e vou pra igreja. Pureza é você entrar na atmosfera de glória, ter um encontro com o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, fala que tá dentro de mim, que precisa ser mudado. Santidade é algo que inclusive o Espírito Santo tocou no meu coração durante meu devocional de hoje. Lá em Josué, um povo, Deus diz assim, chega para Josué e fala assim, Josué, alguém do seu povo pecou contra mim. Josué, ele rasgou as suas vestes, ele e os líderes das 12 tribos.
eles colocaram um pó em cima da cabeça, ou isso na era judaica significava arrependimento. Mas quando ele está prostrado na Arca da Aliança, Moisés, ele fala assim para o Senhor: Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Nós estávamos acomodados lá do outro lado do Rio Jordão. Por que o Senhor fez nós passarmos por isso? Por que o Senhor fez nós ganharmos Jericó, derrubarmos a muralha, para sermos pegos prisioneiros dos amorreus? Por quê? Nós estávamos acomodados, nós estávamos confortáveis do outro lado do Jordão. O Senhor, ele olha para Josué. Eu tô conjecturando aqui. Ele olha para Josué e fala assim... Ele olha, ele ouve, E no texto diz que ele fala, ele responde, Josué. Ele diz assim: santifique o seu povo. Santifique o seu povo. Diz o Senhor: santifique-se pela manhã. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição em santificar a igreja? Qual é a nossa posição em santificar-se a nós mesmos? O Senhor não falaria algo que é impossível de ser feito? Que a partir de hoje você comece a olhar para a santidade como um alvo fixo para esse ano. Para que você olhe para a santidade e fale assim: esse é o ponto. Esse é o nível que eu quero chegar. É esse o lugar que eu quero estar até o final da minha vida. Santidade não é um ato e ponto. Não é uma característica sua. É um processo de vida, é um estilo de vida, viver em santidade. Que você tenha fome e sede pela presença, que você tenha fome e sede pela glória. Não porque você quer sentir aquele fogo, não porque você quer ver aquela luz, não porque você quer contemplar e falar assim, pra mim, falar: Léo, nossa, esse ano foi forte, contemplei pra caramba. A sua vida tá da mesma forma. Como você me fala que contemplou? Como você vira pra Deus e fala: Jesus, cantando aquela música: Jesus, estou aos teus pés. Mas quando o Senhor fala assim: filho, faz isso aqui, você rejeita. Como você fala assim: Jesus, eu quero os teus pés, eu anseio pela tua glória. Mas você não quer ser mudado por ele. Como que você fala assim: contemplei, mas você está tão ansioso com tudo que faz tudo de mau jeito, esquece que você faz pro Senhor. Por quê? Lá em Lucas 10, Marta está servindo o Senhor. Ela está agitada. Eu falei isso na pregação passada. Eu não vou estender muito. E ele disse: Marta, Marta, por que está agitada? Se pegarmos a palavra do grego, está dizendo: porque você está distraída. Talvez, possivelmente, a distração está te pegando muito. Muito. Mas o Senhor lhe diz: ouve a minha voz. Me obedece. Por amor. E eu quero deixar aqui marcado no coração de vocês: busca a santidade. Não porque você vai ser julgado no juízo final. Não porque você tem a possibilidade de ir para o inferno. A sua salvação está garantida. Você é filho. Você se batizou. Só que você precisa entender: a salvação é estilo de vida. E lá no céu, você pode ter curado. Você pode ter libertado muitas pessoas. Você pode ter pregado para multidões. Mas não é isso que Deus vai falar para você. Ele vai virar para você e falar assim:
Eu não te conheço. Desenvolva intimidade. Desenvolva um relacionamento com a glória do Senhor. Glória. Glória. É a glória dele que nos fortalece. É a glória dele que nos levanta todo dia e fala assim: hoje eu vou vencer essa guerra. É nisso que você tem que se fortalecer. Nesse momento, o Espírito Santo ele está me direcionando a fazer uma oração. Na verdade, a fazer 2 orações. Uma é para as pessoas que estão passando por um pecado específico. E hoje, percebeu e está se arrependendo de todo o coração. Você não precisa falar para mim. Aí da sua casa, eu quero que você coloque a mão no seu coração, que eu vou orar. E eu tenho certeza que vai vir no seu coração uma paz que excede todo entendimento. Eu vou ser breve. Espírito Santo, eu te dou graças